No programa de hoje falamos sobre um dos títulos mais interessantes da RQT Comics. A Abel e Gabriel Arraes nos convidam a conhecer um mundo protagonizado pela personificação dos sons. Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no programa de hoje falaremos sobre Savants of Sounds, HQ do Gabriel Arraes com arte do Abel. É muito interessante o trabalho que o Gabriel Arraes desenvolve na RQT Comics, né, porque ele traz títulos com premissas muito interessantes, como por exemplo o Necromorphos, né, que vai ter um vídeo só pra ele, né, que é uma outra série que ele faz, e é muito interessante porque ele cria esse universo, né, então alguns personagens do Necromorphos aparecem aqui no Savants of Sounds, e eu imagino que possa futuramente aparecer personagens do Savants of Sounds no Necromorphos, né, então é muito legal como ele vai criando esse universo. Nessa HQ nós acompanhamos o Bodá, que ele é a personificação do som da guitarra elétrica. Então nesse mundo, nessa mitologia que o Gabriel Arraes cria aqui, todos os sons eles têm personificações, né? Então existe uma personificação consciente do som da guitarra, do som da bateria. Então você vê esses personagens interagindo entre si. Esses personagens, eles não são vistos por nós seres humanos, a não ser quando nós somos crianças. Então crianças conseguem enxergar e se relacionar com esses personagens, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade de poder enxergá-los. E aí esse personagem é muito interessante porque Bodá era o nome do amigo imaginário de infância do Kurt Cobain, né? O Kurt Cobain, na carta de suicídio dele, ele endereçou ela ao Bodá, que era o seu amigo imaginário de infância. E aí esse é o nosso protagonista, né? Que tá inclusive lidando com essa perda desse grande amigo, né? Que foi o Kurt Cobain, etc. Então ele não chega a entrar em detalhes dessa história, mas você vê que existe esse background pro personagem. E o conflito que nos é apresentado aqui é que o Bodá é enxergado por uma mulher adulta, que é a Stella, né? A história meio começa no momento em que ela olha pra ele e fala com ele, né? E aí é muito estranho pra ele esse negócio de um ser humano adulto enxergá-lo, né? E é muito legal como o Gabriel Arraes ele cria toda essa mitologia desses personagens, né? Que são essas personificações conscientes dos sons, né? Eles conseguem se deslocar pelo mundo através do som, eles conseguem se teletransportar para qualquer lugar, por exemplo, o Bodá para qualquer lugar em que uma guitarra elétrica esteja sendo tocada, né? E as personificações de cada som, a mesma coisa. Existem outras personificações que são dos sons que eles chamam de primordiais, que são esses sons que não dependem da ação humana para acontecerem, como o som da água, o som do fogo. Então é muito legal ver como esse universo vai se expandindo, a gente vai conhecendo cada vez mais personagens que têm percepções do mundo muito distintas, né? Imagina o que é a percepção do mundo da Lady Aqua, né? Que é o som da água, que existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que a água apareceu. Qual é a percepção de mundo dela em relação à percepção de mundo do Bodá, que é da guitarra elétrica, né? Que nasce quando nasce a guitarra elétrica. Eles têm tempos de vida muito distintos, eles têm dependências da ação humana completamente distintas, e isso faz com que eles se relacionem com essas grandezas, né, com essas variáveis do mundo de formas distintas também, e é muito legal de acompanhar isso. Outro negócio muito incrível que aparece é a egrégora musical, né? A egrégora, ela é essa manifestação do som dos sons da multidão, né? Ela se manifesta, por exemplo, no que aparece na HQ pelo menos, num show, né? Com várias pessoas cantando a mesma música ao mesmo tempo e tendo esse misto de sentimentos em cima da música, e isso gera essa egrégora, né? Que é uma coisa que consegue até matar outras personificações, né? Uma coisa extremamente selvagem, extremamente pura. Então é muito maravilhoso, e o jeito como o Abel desenha é muito incrível também. Então é muito legal também ver essa questão sinestésica, né? Como eles dão cor e forma para os sons, né? Dão essas personalidades, as roupas que cada som usa, né? O estilo de cada um, que também tem a ver com o instrumento ao qual ele está atribuído, né? A época em que o instrumento foi criado também, e como ele foi se desenvolvendo, quais foram os ritmos que foram se desenvolvendo. E aí é muito interessante ver os ritmos da HQ também. É uma HQ que você quase consegue ouvir,
né? Você quase consegue ouvir, é uma experiência muito sinestésica nesse sentido, de você entendendo os ritmos das imagens e etc, e atrelando aos sons. Isso é muito bacana, né? Ela é uma minissérie que vai ser lançada em 4 edições, já foram publicadas 2, né, pelo Catarse, então no futuro eles vão fazer para as próximas edições. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página olhando uma arte incrível. Vai um redondíssimo 10 de 10. A arte do Abel é muito incrível, o trabalho que eles fazem com cor também é muito legal nessa HQ, né? Eles fizeram uma parceria também no Necromorphos, né? Mas o Necromorphos é uma HQ que é em preto e branco, né, mas que já mostra um domínio do traço muito legal do Abel. E aqui no Savants of Sounds, com as cores, é muito maravilhoso. O modo como eles ambientam a história, né? Me lembrou muito Saga, né, que a gente já falou aqui. Vou até deixar um cardzinho aqui pra vocês poderem ver, que foi minha primeira resenha aqui no canal, junto com a Sofia, dentro da Chaverna. Mas me lembra bastante aquela arte que eu acho que tem um quê de ficção científica, um negócio muito interessante. O uso que eles fazem das cores e etc. dá um visual que eu acho muito sofisticado e muito legal de acompanhar. Eu acho que um dos maiores trunfos do Savants of Sounds é bem a sua arte mesmo. É uma das coisas que já te captura na cara e faz com que você queira se aprofundar nesse roteiro, que também é muito legal. Próximo risco, o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar a história, vai uma nota 5 de 10. Como é uma HQ que está prevista para ser 4 edições só, né, uma minissérie que provavelmente se encerra em si, não é um contrato muito longo não. Próximo risco, o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 9 de 10. É uma HQ que eu acho que tem um potencial muito grande pra fandom, assim, pra pessoas escreverem fanfics, porque é um universo muito rico que é criado aqui. Dá pra criar ainda milhares de fanarts, imaginar outros sons, né, outras sonoridades, como elas seriam, e daria pra fazer uma ótima adaptação também. Tem muito cara de filme, assim, né, de roteiro cinematográfico. Eu acho que poderia dar muito certo como adaptação. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 4 de 10. Pelo menos até o segundo volume não teve nenhum momento ainda esmagador. Existe um background desses personagens que você vê que tem um potencial a ser explorado, talvez, de dificuldades que eles passaram no passado, etc. Mas no geral acho que a HQ tá num lugar muito mais de ação e aventura e um entretenimento mais leve nesse sentido, né? É muito legal de acompanhar a história, mas eu não sinto que ela vá te esmagar ou te fazer sofrer. Próximo risco, o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 9 de 10. É realmente uma narrativa bem instigante, né, que você vai acompanhando, lendo. Os plot twists são bem legais, eu acho que é uma HQ que você vai sendo surpreendido e vai curtindo cada vez mais esse universo, né, no qual o Gabriel Arraes nos convida a adentrar, né, muito legal ir conhecendo esses outros sons e as relações que existem entre eles, o que tem por trás de cada um deles, das suas histórias, etc. Então realmente é muito legal, eu acho que dá pra dar umas boas explodidas no caminho. E pra finalizar, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai um redondíssimo 10 de 10. Savants of Sounds é uma HQ muito legal, com uma arte muito sofisticada, um roteiro muito instigante, parte de uma ideia, né, uma premissa muito original. Então realmente é de encher os olhos e é de dar vontade de continuar lendo, né? Por exemplo, é uma HQ, eu acho que é uma ótima HQ pra começar a ler quadrinhos. É algo que tem uma premissa muito boa e que puxa o leitor, né? E aí, isso aliado a uma arte maravilhosa, não tem erro. Então eu recomendo que você leia Savants of Sounds, porque promete ser um ótimo título do quadrinho nacional. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de financiamento recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.